Oi, 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 boa noite, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao canal do Arquiteta BIM aqui no YouTube. Eu me chamo Poliana Zalim e a partir de hoje eu vou estar trazendo aqui conteúdos referentes a Revit e todo aquele conteúdo que vai ajudar aí a nossa vida, né? A vida dos arquitetos BIM, dos engenheiros BIM, designers BIM também temos aqui no canal. E o conteúdo do vídeo de hoje é bem interessante porque lá atrás me ajudou muito quando eu passei a entender essas coisas antes de utilizar o Revit. Então, tudo o que você precisa saber antes de iniciar o Revit, tá bom? Vamos lá? Primeiro, o Revit, ele é pertencente à Autodesk, ou seja, a mesma empresa desenvolvedora do AutoCAD. Então, a princípio, quando você abre a interface, você abre o software e observa a interface do programa, você se familiariza mais rápido, tá? Então, assim, as janelas do software, comandos como copy, move, array, match properties são comandos que existem no Revit também. Então, assim, a princípio, a ferramenta se torna familiar para quem usa o AutoCAD. Então, para mim foi muito tranquilo, sabe? Então, foi mais confortável, sabe? A estrutura do Revit lembra muito o AutoCAD. Então, isso para mim, eu lembro que quando eu abri a ferramenta não foi impactante. Então foi mais confortável. Aí você pode dizer assim: ah, Poli, mas eu já abri o Revit e eu não achei nada disso. Experimenta abrir a ferramenta ArchiCAD ou Allplan, que são outros softwares modeladores BIM. Aí você vai ver o impacto que é, né? Nada contra as ferramentas. Cada profissional BIM vai achar a sua ferramenta ideal. Aqui eu tô para falar do Revit porque eu me identifiquei muito com o Revit, tá bom? Mas você pode iniciar no Revit. Muitos dos meus alunos iniciaram no Revit, depois migraram para outras ferramentas, por exemplo, o ArchiCAD ou ArchiCAD. Eles se sentiram mais confortáveis, né, com o ArchiCAD ou ArchiCAD. Então, não importa. O mais importante aqui dessa história é você migrar para uma ferramenta BIM. E no meu caso aqui, eu tô falando do Revit, tá bom, gente? Vou estar sempre falando do Revit. Tenho muito mais domínio no Revit do que no ArchiCAD, apesar de conhecer. Segunda observação, antes de você iniciar seus trabalhos em Revit. Você precisa entender. Claro que essa ficha não vai cair agora na tua cabeça, mas eu preciso explicar. BIM não é Revit, Revit não é BIM. Então é muito comum profissionais da área da construção civil comentarem que usam o BIM no escritório, na construtora, mas que na verdade estão usando o Revit. E cá para nós, alguns, boa parte deles usa de forma errada, tá bom? Só um detalhe, abrindo aqui um parênteses. Então, você instalar o Revit no teu computador, no teu escritório, e utilizar o Revit ali com a tua equipe não quer dizer que você usa BIM, tá bom? Porque o Revit é um software, o BIM é um processo. E eu vou explicar isso bem direitinho agora para que você compreenda direitinho porque o Revit não é BIM. Você precisa entender o que é BIM. BIM é um processo, certo? Onde eu tenho um gerenciamento de projeto, eu tenho uma modelagem virtual de um protótipo da construção, tá bom? Eu tenho vários profissionais envolvidos nessa modelagem, né? Que a gente tem várias fases. A gente tem a fase da modelagem, das checagens, das simulações, a gente tem a fase do gerenciamento de obra. Então, a gente simula toda a obra, exatamente como ela vai ser construída na vida real, vamos dizer assim. A gente faz isso
no mundo virtual. Então é um processo que envolve muitas pessoas e o Revit está lá dentro desse processo. Então o Revit é um dos softwares, né? Porque a gente tem vários softwares sendo utilizados dentro desse processo. Então o Revit é um software que ele pode ser usado em várias fases desse processo, tá bom? E o interessante do BIM é porque todas essas informações, toda essa modelagem da informação da construção, ela está centralizada em um único lugar. Não está separada como o processo AutoCAD, que é totalmente diferente. É um processo que nem pode ser comparado com o processo BIM. Então, BIM e Revit são coisas diferentes, certo? Então, Revit não é BIM. Você dizer que trabalha com BIM, você está trabalhando aí com profissionais BIM, né, dentro de um processo centralizado. É muito diferente. Eu vou trazer informações sobre esse conteúdo também para vocês, mas eu quero só que vocês aprendam o seguinte: Revit não é BIM. Ponto final. Terceiro ponto extremamente importante que você não pode deixar de saber antes de utilizar o Revit. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Revit, gente, o Revit não é o teu SketchUp turbinado 2.0 turbo, não é o Revit, não é o teu AutoCAD 4.0, certo? Então o Revit, gente, é um software de construção virtual, não é um software de desenho, tá bom? Então quando eu falo assim que existem alguns profissionais que usam o Revit achando que é BIM, por exemplo, eles usam o Revit de forma errada. Por quê? Porque eles usam o Revit como se fosse um SketchUp, né, turbinado. Então, alguns profissionais, né, não exploram a potência do software. Usam o software para fazer um corte mais rápido, para gerar um 3D mais rápido. Mas na verdade, o Revit, ele vai construir. Você vai perder tempo analisando a construção. É muito show quando você começa a pensar da mesma forma que o software pensa, que a gente vai construir. Quando a gente vai modelar, eu modelo com os meus alunos já pensando na obra. A gente modela a construção, a gente constrói, né? Modela a construção. A gente não desenha, né? A gente não tá Eu ensino aos meus alunos a não se preocuparem com desenhos, né? Com o Revit a gente não vai perder tempo com o desenho, a gente vai perder tempo, ganhar tempo. Ganhar tempo, né? Vai sobrar tempo para a gente analisar a construção, certo? A gente analisar a estrutura de um piso, a estrutura de uma parede, porque o Revit, minha gente, entende que parede é parede. Ele sabe, ele entende, ele é uma ferramenta inteligente. Então, quando você vai modelar uma parede no Revit, lá no Revit tem uma parede, essa parede tem uma estrutura de alvenaria, por exemplo, ela tem um chapisco, ela tem um reboco, um emboço, ela tem uma camada de massa, certo? Ela tem uma camada selante, ela tem uma camada de tinta, ela tem uma camada de argamassa colante, ela tem uma camada de revestimento. Então a gente pode de fato construir e no fim a gente extraímos as informações. Então é de fato um software de construção virtual. Quando você passa a pensar igual o software fica mais fácil. E a gente, quando sai lá do AutoCAD, a gente tenta desenhar no software. A gente tentamos desenhar no Revit. E aí é onde a dor de cabeça bate e você acaba desistindo de aprender, de se aprofundar. Porque você quer desenhar e você não vai conseguir. A ferramenta não vai te permitir desenhar, ela vai te permitir construir, porque ela pensa de uma forma construtiva. Vamos lá para a tela do meu computador, que eu vou explicar para vocês de uma forma mais compreensível. Então, a qualidade do vídeo vai baixar um pouco, tá? Porque eu vou usar a webcam do computador. Vamos lá, pessoal. Eu tô aqui com o meu template Revit Plus aberto, tá? Quem quiser adquirir esse template, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, tá?
Então, deixa eu colocar aqui na planta de térreo, para vocês terem uma ideia. Então, vamos lá. Colocar aqui, ó, no detalhamento alto, para vocês conseguirem compreender aqui, ó, a estrutura de uma parede. Por exemplo, parede no Revit é parede. Então, reparem aqui essa parede, tá? Eu venho aqui e editar o tipo da parede. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho a... E olha só, tá? Eu tenho aqui uma parede de alvenaria de 15 centímetros. Se eu venho aqui, ó, eu quero verificar a estrutura dessa parede. Deixa eu colocar ela aqui em corte. Então, reparem aqui, ó. Eu estou com essa camada aqui, ó, que é uma camada de acabamento e reboco. Essa aqui é uma parede que tá, ela no Revit, ela tá rebocada, ela vai até o reboco. Então, eu tenho aqui a minha estrutura. Quando eu clicar aqui, vai selecionar, tá vendo aqui, ó? O meu eixo de estrutura da parede é tijolo, é um tijolo comum aqui, ó. É um tijolo comum cerâmico, tá? E eu tenho aqui camada, gente, olha só, chapisco. Olha só a minha camada de chapisco aqui, tá? A camada de chapisco, ela tá aqui. Essa aqui, ó, é a minha camada de chapisco. Eu tenho camada de embolso e eu tenho camada de reboco. E reparem que eu tenho aqui, ó, o lado externo e o lado interno da parede. Então, eu tenho a mesma estrutura para os dois lados. Então, o Revit consegue também identificar, ó, resistência da parede, massa térmica. Então, parede no Revit é parede. Como é uma parede no AutoCAD? Duas linhas. Simplesmente duas linhas. Então, essas informações aqui eu posso extrair da minha modelagem no fim do projeto. Tá certo? Então, bora lá. Essa parede aqui no 3D, eu vou até deixar ela selecionada para gente identificar ela. Olha só aqui no 3D, tá vendo? Ela tá só rebocadinha. Mas aqui, olha, eu já tenho uma parede que ela já tem, ó, vamos ver a estrutura dessa parede. Pode ver, ela já tem um rodapé, né? Que o Revit tá entendendo como rodapé. Então, quando eu venho aqui na estrutura da minha parede, né? Eu tenho aí as camadas, né? Ó, que é uma parede de alvenaria. Deixa eu pegar aqui uma que tem mais detalhes. Vamos ver aqui. Essa parede, aqui, ó, é uma parede que tem cerâmica. A parede de um lado, vamos ver aqui a estrutura dela. Ao lado externo, eu tenho cerâmica. Olha que interessante, pessoal. Eu tenho, olha, é uma parede que tem uma estrutura de tijolos de alvenaria de 8 furos. Essa tá bem detalhada. Olha, eu tenho chapisco, eu tenho embolso, tá? Eu tenho uma argamassa colante, ou seja, a cola que vai receber aí, ó, a minha cerâmica. Certo? Então, de um lado, ao lado externo, eu tenho cerâmica. No lado interno, eu também tenho cerâmica. Então, é uma parede que ela é cerâmica de um lado, cerâmica do outro lado. Vamos ver agora ela no 3D. Olha aqui, tá vendo? Da mesma forma, eu posso fazer com porcelanato, né? Então, aqui eu tenho, olha, eu vou clicar nela para vocês verem a cerâmica direitinho. Essa daqui eu já tenho uma pedrinha, né? Já é uma cerâmica de pedrinha, ó. Ou já é uma parede que tem pedrinha. Essa daqui já é uma parede que tem concreto aparente ripado. Aqui eu já tenho parede com tijolinho, tá? E todas essas paredes, o Revit vai entender, ó, que é uma parede de verdade. Se eu trago um piso, né? Aqui um piso. Deixa eu pegar aqui um piso bem detalhado. Olha, eu tenho um piso de concreto de réguas de madeira. Então, olha só a estrutura do meu piso, certo? Então, o piso, ele é piso no Revit. Ele não é apenas um desenho
ele vai construir. Então, eu tenho aqui, olha só, o concreto, tá? Eu tenho aqui o meu concreto, eu tenho aqui o meu contrapiso e eu tenho a minha régua de madeira, né? E todo esse piso, ele tem 15 centímetros de espessura total. E o Revit vai compreender isso, pessoal, tá? Então, essas informações, né, construtivas para o Revit, ele vai entender. Então, por exemplo, se eu quiser, olha só que interessante, se eu quiser colocar uma porta, eu vou criar um similar aqui, ó. Se eu quiser colocar uma porta aqui no meio, ó, eu não consigo, porque construtivamente é impossível uma porta, né, ficar em pé sem parede. Então, o Revit, ele pensa construtivamente. Quando eu aproximo a minha portinha lá, ó, da parede, ele automaticamente faz isso. E quer ver outra coisa interessante? Quando eu coloquei a minha porta aqui, o que aconteceu? O Revit já subtraiu aqui, ó, a minha alvenaria, tá? Então, é tudo bem automático. Ele tá pensando construtivamente, tá bom? Então, o Revit não é uma ferramenta de desenho. Eu não vou conseguir desenhar no Revit, certo? Eu vou construir virtualmente. Uma quarta coisinha que você precisa saber antes de iniciar no Revit, e dessa vez para quem usa o AutoCAD, você não vai necessitar desinstalar o AutoCAD do teu computador. E nem vai precisar largar o AutoCAD e migrar totalmente para o Revit, começar do zero do Revit. Não, você pode ir aos poucos utilizando o AutoCAD e o Revit, tá? Eu vou mostrar para você na tela do meu computador como você pode fazer isso, que vai ficar mais fácil de você compreender. Vamos lá, tá? Eu ainda estou aqui utilizando o meu template. E olha só, eu estou com uma planta baixa que eu fiz lá no AutoCAD. Então, por exemplo, esta planta baixa aqui foi a que eu utilizei lá atrás, né, para fazer meus estudos aqui no Revit. Então, eu venho aqui, ó, na aba inserir, tá? Isso aqui, né, percebam que a estrutura do Revit, ela é muito parecida com a do AutoCAD, né? Essa barra aqui superior, nessas barras laterais, se você acionar no AutoCAD, elas vão aparecer, tá, no AutoCAD também, porque geralmente a gente não usa essas barras no AutoCAD, mas elas existem também. Então, é uma estrutura familiar. Não sei se você acha, porque eu achei muito parecida, né? Se eu tiro aqui, ó, lembra muito o AutoCAD. Vai lembrar muito o AutoCAD. Vocês não concordam? Então, vamos voltar aqui para o vínculo do AutoCAD para o Revit. Então, essa minha planta é uma planta baixa, né, que eu fiz lá no AutoCAD. E eu simplesmente inseri ela aqui, eu criei um vínculo do AutoCAD. Quando eu vinculo, quer dizer o quê? Essa planta está associada, né? Aqui no Revit, ela tá interligada com a pastinha onde está essa minha planta aqui. Então, por exemplo, se eu precisar modificar algo lá na minha planta do AutoCAD, essas modificações, elas vêm para cá, você não precisa importar novamente, certo? Então, uma vez importada aqui, aí eu vou trabalhar em cima dessa planta. Olha só, vou pegar aqui uma parede, aqui, deixa eu pegar uma parede como essa aqui, ó, eu vou criar uma similar, e eu posso simplesmente sair modelando em cima, gente, ó. Deixa eu ver, aqui mesmo, ela está sendo modelada pelo centro, então eu vou só, olha, pedir que ela modele, ó, que ela modele por fora. E olha só isso aqui. Então, eu posso, tá? Isso é uma maneira, olha, eu posso modelar. Fica mais fácil, assim. Vou fazer só
Vou fazer só essa. Tem, por exemplo, a função Extend lá do AutoCAD, ó. Clico aqui, depois clico aqui, aquela mesma função. Aí vamos inserir aqui, gente, portas. Olha só como é fácil. Arquitetura, porta. Tô com minhas barras. Então, eu inseri aqui uma porta muito grande. Então, é só substituir pela a porta que eu quero, a de 76, por exemplo. Que é essa porta aqui. E eu posso, olha só o comando AL lá do AutoCAD também, eu posso utilizar aqui. Pronto. Então, minha porta tá aqui. Vamos lá no 3D. Vamos no 3D. Olha aqui. Claro que eu usei uma parede aqui toda de cerâmica, né? Mas, por exemplo, se eu quiser substituir aqui a minha parede, uma parede emassada. Aí a função Match Properties existe aí, ó, o MA, né? Que é o comando MA. Eu acabei de digitar MA aqui no teclado do computador e eu copio. Então, você não precisa largar totalmente o AutoCAD, né? Você pode fazer toda a sua planta no AutoCAD e depois você vem para cá, tá? É uma metodologia utilizada por grandes profissionais do BIM. Inclusive, eu aprendi essa metodologia na minha pós-graduação lá da Zigurá com o meu professor de Revit. E eu amei aqui essa forma, né, de trabalhar com AutoCAD aqui no Revit. Foi quando eu fui ganhando mais segurança. E de repente você nem vai mais precisar. Mas eu sempre digo para os meus alunos que a ferramenta do arquiteto continua sendo o desenho. Você pode fazer o rabisco, fazer seus estudos lá no papel e passar para o Revit. Ou então você faz os seus estudos no AutoCAD, depois passar para o Revit. O importante é você querer migrar para o Revit, certo? Porque o primeiro degrau para a gente chegar lá em cima no BIM é o Revit. Eu sempre digo que é o Revit. Então, você precisa saber, né, que não é necessário largar totalmente o AutoCAD. Você pode faz lá no AutoCAD, volta para o Revit, não dá dando certo, volta para o AutoCAD, até você ganhar segurança e ficar só no Revit. Mas fazendo isso de forma consciente, tá bom? Fazendo o uso das duas ferramentas de forma consciente. E não transformar isso no seu método de modelagem, porque o seu método de trabalho. Porque aí você vai inserir mais um software nos seus processos, né? Já tem tantos softwares aí dentro do teu escritório, você vai inserir mais o Revit, é muito. Não, você pode largar tudo e ficar só com o Revit. Mas até você ficar só com o Revit, você vai aos poucos, né, largando o AutoCAD aos poucos, assim como foi comigo. Hoje não preciso mais do AutoCAD, não uso mais o AutoCAD, sou duas mãos esquerdas no AutoCAD. E olha que eu era rápido no AutoCAD, eu gostava muito. E hoje eu sou duas mãos esquerdas no AutoCAD. Então, pessoal, é isso, tá? Quero deixar claro aqui que essas são as minhas percepções, tá bom? São as percepções que eu tive depois que eu comecei a usar o Revit, tá? Foi que eu percebi tudo isso aqui. Então, se você tem aí outras formas que você identifica, outras percepções diferentes das minhas, comenta aqui, tá bom? Se você quiser aprender mais sobre Revit, também vou deixar aqui embaixo o link do meu curso Revit em 7 dias, que eu trago toda essa metodologia do AutoCAD, de aprender de forma rápida em 7 dias. Eu trago um cronograma e ensino você a migrar, né, sair do AutoCAD para o Revit de forma rápida, objetiva, simples, em 7 dias.
Isso mesmo, em 7 dias o meu cronograma vai te ensinar a migrar do AutoCAD para o Revit em apenas 7 dias. Eu tenho alunos que fizeram o curso, esse mesmo curso, com a mesma metodologia, eu tenho muitos alunos que conseguiram concluir em um fim de semana. Também tenho alunos que conseguiram concluir em um dia. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, certo? O link para você se matricular e se inscrever no curso, como também o link para você adquirir o template Revit Plus, que é esse template que eu utilizei aqui na demonstração do vídeo de hoje. Quer saber mais sobre Revit BIM? Então acompanha aqui o canal da Arquiteta BIM, que eu vou estar sempre aqui comentando, né, trazendo conteúdo sobre Revit e sobre BIM. E também, gente, se inscrevam. Eu vou colocar também aqui na descrição do vídeo o link para vocês garantirem a vaga para uma imersão que vai acontecer próximo mês aqui no YouTube, no canal do Arquiteta BIM, que se chama, a imersão que é um evento, né, que se chama Revit Experience. Eu estou organizando esse evento, tem tudo para ser o máximo, porque eu não vou falar não somente de Revit e BIM, vou trazer outros conteúdos que vão complementar aí a tua carreira profissional. Então se inscreve também aqui no evento, eu vou falar mais sobre ele nos próximos dias. E segue nosso canal também lá no Instagram, @arquiteta_BIM, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, se inscrevam aqui no canal e até o próximo vídeo.